Bem-vindos à terceira aula da nossa mentoria de dupla transformação, comunicação assertiva e aprendizagem acelerativa, onde nós destravamos as vendas por telefone. Além do telefone, tudo isso é possível usar de forma presencial. Hoje, uma das minhas alunas trouxe um case super que eu, assim, saí super animada, encantada, que ela fez um segurão de R$ 4.000 para um cliente que ela ofereceu um valor menor e ele falou, não, pode aumentar, porque ele simplesmente amou. Ele amou a abordagem que ela fez, ele refletiu sobre a abordagem que ela fez e fez muito sentido para a vida dele. E é isso que eu quero trazer para a vida de vocês. Na nossa conversa de hoje, nós falamos sobre a forma genuína de conversar com o nosso cliente, da era que nós vivemos hoje em ser especialista em produtos, mas principalmente ser especialista no nosso cliente, ser especialista no cliente. Cada um é diferente, cada um tem uma vida diferente, a gente precisa saber comunicar de forma personalizada, fazer perguntas inteligentes para que a gente consiga entrar com os produtos certos para o cliente certo de forma muito genuína, que cuide não só do presente do cliente ou da nossa entrega, da nossa meta, mas que cuide do futuro, que cuide de vidas. Nós falamos que hoje gerenciar contas, atender clientes, é gerenciar vidas, é cuidar de vidas, é cuidar de famílias, é cuidar de pessoas, é cuidar de sonhos, é dar soluções, é cuidar do futuro, é cuidar dos filhos. É uma casa que está em jogo e nós temos esse poder na nossa mão. Se a gente quiser fazer isso de forma genuína, cuidadosa e com muito amor, eu tenho certeza que isso é possível. Eu não tenho dúvidas que isso é possível. Eu amo fazer isso e é tudo isso que eu quero trazer para cada um de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. E Ai, aí, meu Deus. alguém já fez a oferta da máquina de fazer dinheiro? Eu fiz, a Rô fez. O Fecharam meu, eu fechei. Ponderou quase 4.000. a meta? Como que tá a sua meta? A minha meta é 9 no Mas é mês. 9 do tri ou do mês? Não, no mês. Isso. Conta como foi esse 4.000. Ele chegou lá bem puto, né? Por causa. Ele tinha ido no. Ele já tinha saído do Itaú, ele não fechou a conta. Aí ele saiu, ele parou de se relacionar e falou: Ah, vou me relacionar no Santander. E aí ele teve um atendimento ruim no Santander. E aí ele chegou lá na agência, semana passada, chegou lá na agência, meio perdido, eu atendi ele, todo carinho do mundo. Aí ele falou que tava bravo, que tinha tido um atendimento ruim no Santander. Falei, não, pera, vamos lá, vamos resgatar esse relacionamento aqui. Aí fui entender porque ele saiu do Itaú e tal. E aí eu falei pra ele que ele tinha, assim, os gerentes, né, ele reclamou de agência que fechou da nossa, né? E aí eu falei que eu estava ali à disposição. O gerente dele, na verdade, nem sou eu, é o meu parceiro. E o meu Mas parceiro estava vale, né? Vale almoçando. funcionar. Vale, Putz, vale, vale. Você que fez? vale, vale, porque assim, a gente atende o Batidão, são dois gerentes Uniclass na minha agência, né? E o Batidão, eu atendo dele, ele atende o meu e tá tudo certo. Uhum. E aí eu falei para ele quem era o gerente da conta, mas eu estava lá à disposição também e tal. O consultor de seguro já estava lá também. Aí eu falei Boa. algumas coisas para ele, né, sobre a máquina de fazer dinheiro. Como que você É, falou? Como que você falou? eu perguntei, não, primeiro eu falei da máquina, né? Eu falei assim, imagina que você tem uma máquina. Depois de conversar várias coisas com ele, né? Deixei ele bem à vontade. Peguei no colo, né? Porque Uhum. Conexão. chegou todo chateado. E aí eu falei para ele assim, e assim, ele é policial, aposentado, mas ele faz umas coisas por fora, né? Então ele tem bolso. E aí é só ele que trabalha na casa dele. É só ele é o provedor. Falei, imagina que você tem uma máquina, essa máquina faz dinheiro e ela te dá. Eu já sabia a renda dele, né? Aí eu falei, ela te dá 30.000 todo mês. Só que essa máquina quebra. O que você vai fazer? Como que você faz? Ele, lascou. Ele falou, até soltou um palavrão no dia, né? Aí eu falei, se eu te falar que essa máquina é você. E Ele, ele? pera. Eu falei, a sua esposa não trabalha. A sua filha não trabalha, tem sua netinha. Já tinha pegado todas as informações. É Eu sabia isso? até o nome da menina, que era Giovana, e é verdade, tá? Minha afilhada chama Giovana, não é mentira. Aí já fiz uma conexão aí por causa do nome da minha afilhada. Hum. E aí ele já ficou todo encantado. Aí ele falou assim: tá, eu tô pagando no Santander um seguro de R$ 500. É, Hum. você consegue então fazer uma simulação para mim? Aí já chamei o consultor no Teams, falei, Má, vem aqui e tal. O Matheus sentou na mesa comigo, só que eu já tinha falado pro Matheus quanto que ele pagava, né? No Teams já tinha combinado. Eu falei assim, joga, chuta alto, não chuta Hum. baixo, não. Aí o Matheus ainda chutou R$ 700. Aí ele falou assim: ah, não.
pode aumentar um pouquinho, eu quero maior a apólice, eu consigo pagar e nem vai fazer cócegas. Aí a gente fechou. Não sei se foi 980. Eu não lembro o valor já, amanhã eu vou ver pra você. Eu sei que Nossa, e ponderou 3. ele não tinha Não seguro, tinha. ponderou 4. Ele não tinha Meu seguro, Deus. ponderou 4. E se A olha, Rô também você fechou. tinha, ela fechou? Ah, eu Ela quero que ela fechou conte. também. Pergunta pra ela também, que ela também fechou. É, na mesma pegada, ela também fechou. E assim, ela fechou sozinha, sem consultor. Que top. Cara, o renda protegida tá na nossa mão. Você tinha esse olhar pro renda, Neide? Não. Eu olhava para o renda diferente, totalmente diferente, né? Não pensava dessa forma. Até assim, a abordagem que eu aprendi, como vindo de AN, né? E eu fazia bem pouquinho renda, né? Tinha um olhar totalmente diferente. E, E, cara, e deu literalmente muito certo. o que você falou pra ele e ele soltou o palavrão. Ninguém vai falar, ah, não, se essa máquina quebrar, eu tô tranquila. A Neide vai me É, bancar, tem alguém que vai tranquilamente pagar as minhas contas. Não vai. Não existe, mesmo que tivesse a esposa, hoje meu marido e eu trabalhamos. É metade, metade, não é uma coisa que, nossa, eu sou bancada, não tem mais isso. O renda protegida ele pega em vida e aí agora com o modular consegue colocar vida, consegue colocar todas as coberturas que a gente não conseguia. Então tá sensacional. Adorei. igual, Caraca, 4 pau. só que aí esse dele ajudou pra caramba, né? Mas eu já bati quase a minha meta de seguro. Eu tô com De renda? 87. Não só de renda, né? De todos. Eu tô do meu jeito fazendo também, usando modular, sabe? É É, isso. moldando ali do meu jeitinho. E aí já tô com a meta quase batida. E são Do seguros que você está conseguindo fazer com a conversa, conhecendo o cliente, entendendo, você conhecendo. descobriu o nome. Quando pega uma conexãozinha ali, que mareja o olho do cliente, já era, né? Sim, já era. Nossa, eu peguei ele pela neta. Falei, minha neta é meu xodó. Falei, eu também. Qual é o nome da sua neta? Giovana, nossa, que legal, é o nome da minha filhada. Mas é verdade, não é mentira. Eu Uhum. não fico mentindo pros clientes, não. Que eu sei Mas que é tem pessoas isso, é a que são conexão. assim. Eu falei, nossa, que legal, minha filhada também é Giovana. Aí ele falou que a menina tinha 3 anos. Eu falei, minha filhada também vai fazer. Ela tá para fazer 3 anos, faz em junho e tal, e não sei o que. Aí foi. Hoje ele E foi lá na agência pagar a esse conta foi e me aqui, foi agora em abril? foi. A gente tá em abril? Foi semana passada. Rapaz, alguém tá precisando de 4 mil de seguro aí, gente? Não dou. Tô, tô. Cara, que legal. Ô, Neide, parabéns, porque eu acho que é mais do que a gente ouvir algo e falar, nossa, que abordagem diferente, é colocar em prática. E eu trouxe essa abordagem do seguro, que eu falei na primeira conversa, no nossa primeira aula, que não é algo, nossa, irreal. Meu Deus, a Jéssica aprendeu anos para falar isso. Foi do jeitinho que a Neide falou agora. Não foi, Neide? E Sim. do seu jeitinho. É muito legal, adorei. Amei. Quero que a Rô conte depois o dela. A gente Mas, teve ó, ah, um encontro de GRs, né? Semana retrasada, eu acho. Eu não lembro o dia aí. Nós tivemos um encontro. A Cá tava de férias, a Camila. Uhum. E aí a Rô compartilhou com a galera, né? Falou, gente, faz o curso com a Jéssica, tá? Usei a abordagem dela, deu super certo. Então a Rô também ela tem experiência para falar a respeito disso. a Camila ouviu já essa abordagem delas, ou cá? Não, não. Não. Então, olha a primeira aula e coloca em prática para você me contar na próxima. Ponto. Pode Que deixar. eu achei super legal. Só que o valor, rapaz, Nossa, eu Neide, quero uma dessa, Neide. Eu quero um de quatro, pelo babado. amor de Deus. O ponderador, ele é top, cara. Se o cliente não tem. E você concorda que esse é um cliente que agora tá fidelizado? Não é seu, mas tá fidelizado com um banco. Tava super chateado com outro banco. A gente, eu acho que eu já posso ter comentado algumas vezes com vocês. A gente tem clientes que já tem uma má fama nós como bancários. E aí ele teve uma dor lá com outro banco. Então esse cliente, em algum momento, ele já foi ferido por um banco, já foi ferido por um banco não, porque o banco somos nós. Então ele já foi ferido por Sim. alguém, por um bancário, que seja numa central, que seja aonde for. Alguém de alguma forma já fez ou um atendimento ruim ou uma venda que não foi legal e ele já está ferido. E se nós conseguimos tratar isso, a gente consegue fazer uma venda assim. Agora, se a gente feri-lo também, aí é muito difícil reconquistar, cara. E a gente tem uma carteira. Se a gente não cura todo mundo, falando assim, bem ao pé da letra,
Imagina, a gente só continuar errando e ferir essas pessoas. E aí, quero trazer hoje a oferta que a gente conversou sobre consórcio. Na segunda aula, a gente já entrou na conversa sobre consórcio, falando sobre valores para o cliente se tornar milionário, para ter patrimônio de 500 mil, 400 mil, enfim. E aí, me pediram para a gente falar um pouquinho sobre consórcio para aumento de patrimônio, sim, mas para o cliente que não tem tanto recurso, que não tem tanta condição. Como eu levar para ele que é importante, ou como a gente conseguir começar essa abordagem, certo? E para trazer isso como abordagem, quero fazer isso com alguém. Quem pode fazer comigo? Vai ser a Neide também ou alguém pode fazer abordagem comigo? Ah, Você vai ser o cliente. Então vai, Neide. Neide já tá manjada aqui comigo já, A gente. Neide já é top, fia. Top 10. eu sou um cliente sem dinheiro, né? Eu sou um cliente que não tem tanto bolso, Semana né? passada a Neide foi quem tinha família sem ninguém milionário. Agora vai ser a cliente pobre. Ô, gente, oh meu Deus do céu, eu preciso ser abençoada, porque só família pobre não tá dando certo, não. É porque eu brinco pra gente criar um personagem aqui, tá, cara? Pra ninguém me sair contando a verdade. Então vamos lá. Ó, hoje nós falamos um pouquinho sobre o cadastro do cliente, sobre dados, sobre a gente fazer essas perguntas importantes. Tenho certeza que a Neide não fechou 4 mil de seguro só chegando no cliente, olhando pra cara dele e fala: imagina que você tivesse uma máquina de fazer dinheiro. Tipo, ele ia falar: oi, né, Neide? Ela fez perguntas, olhou a conta, criou uma conexão. E aqui eu vou fazer a oferta do consórcio sem entrar em toda a conversa de análise, tá? De atendimento e tal. Já vou entrar já na abordagem fazendo uma análise rápida ali, tá? Vamos lá, dona Neide. Telefone ou presencial? Telefone. Aqui é Não para sei, destravar. é, Você fez presencial, né, Neide? Foi com um cliente que foi lá na presencial, agência, né? foi Que legal, presencial. né? Imagina que eu ver a cara do cliente e falar assim: não sei se eu sinto, não Não, sei se eu sinto saudade, não, mas tá bom. é que o presencial, o batidão, às vezes olhar no olho É do cliente diferente, né? é diferente, Gente, eu tô sofrendo isso. É bem melhor o batidão. Você é o chega batidão. ali, é outra coisa. É. São mundos diferentes, tá? Porque eu tenho 15 Exato. anos de digital, então, e alta performance na digital, então, são mundos diferentes, é costume. Mas Hoje vamos lá, é, por telefone. o meu perfil é o quê mesmo? Hoje a gente vai falar do consórcio para um cliente que não tem tanto bolso e é gastão, Uhum, tá? tá, Que foi o que vocês me pediram semana passada. tá. Então vamos lá. Pode ser por telefone Neide, mesmo. Hum. vai ser por telefone. Aqui o negócio é para É, destravar por telefone. telefone. É, o Tele, que negócio é vocês por adoram telefone, é fazer, tele. vocês amam fazer tele. Uhum. Vamos lá, Neide. Então, já resolvemos tudo que tinha para resolver. Agora, eu, como sua gerente, eu preciso conversar um pouquinho com você sobre cuidar do seu futuro. A gente já falou um pouco sobre isso e eu quero te trazer algumas sugestões, tá bom? Tá bom. Como eu sou sua gerente de conta, e se eu não fosse também, tá? Todas as pessoas, todos os clientes que passam por mim, eu tenho a responsabilidade de melhorar a vida deles. Eu tenho essa responsabilidade comigo, tá? E como sua gerente, eu tenho essa responsabilidade mais ainda de cuidar do seu futuro, de cuidar das suas finanças. Por isso, sem ser invasivo, eu quero fazer essa conversa com você e mostrar o quanto é possível você ter, formar o patrimônio, que a gente já conversou que hoje você ainda não tem um imóvel, por exemplo, patrimônios formados, mas eu quero te mostrar que é super possível, tá? Eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, você se lembra de ter gasto menos de 2, 3 mil reais nos últimos 5 anos em fatura de cartão? Não, sempre gasto mais. Não, nem lembro quando eu gastei menos. Não, não lembro. 6 anos, 7 anos, eu falo, putz, eu acho que quando eu Deixa tinha eu 18 ver. eu não gastava isso não, porque eu não ganhava isso. Ah, bom, eu acho que Putz, uns difícil, né? 4 anos atrás, vai, eu não gastava isso. Era mais controlada. E você concorda que quanto mais a gente acaba ganhando um pouco mais, a gente acaba gastando um pouco mais e continua sempre pensando somente no eu do presente? Sim, E eu tô te falando isso não é porque eu tô adivinhando sobre a vida da Neide, não, tá? Eu tô te falando isso porque é uma cultura do brasileiro. E além de ser cultura do brasileiro, eu falo com esse tipo de cliente todos os dias, todas as horas, porque eles são os meus.
Só que nenhum deles continuam da mesma forma quando conversam comigo, tá? E eu preciso te mostrar uma forma de você mudar esse cenário e você ver que esses R$ 5.000 por mês de 5 anos que você já poderia ter guardado R$ 100.000, eu quero te mostrar que daqui para frente é super possível você realizar sonhos e formar patrimônios. Para isso, eu preciso de uns 10 minutinhos da sua atenção. Você consegue falar comigo sobre isso agora? Consigo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta, tá? Todo esse valor que você já gastou em cartão de crédito hoje, vamos colocar aqui uma média, pegar uma calculadora para a gente fazer conta mais real. Vamos colocar aqui uma média. Hoje você tem uma fatura de R$ 4.000. Pelo que eu vi nos últimos mais de um ano aqui, tá nessa média de 4.000, tá? Em um ano que você pagou R$ 4.000 de fatura, foram R$ 48.000. Você já fez essa conta? Não. E todos esses R$ 48.000 que você gastou, é palpável quando você olha no seu ambiente, na sua casa? Fala, nossa, tá tudo aqui os meus R$ 48.000 que eu paguei de fatura esse ano. Não. Também não. Só as Entendi. viagens que eu faço com pontos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É investimento, também não deixa de ser. E eu sei que você gosta bastante de viajar, e hoje você tem, só confirmando, por favor, a sua renda hoje em sistema está de R$ 6.000, tá correta? Tá. Tá. E a fatura por volta de R$ 4.000, R$ 4.500. Ah, Tá, aqui conosco no banco, você não tem nenhuma reserva que a gente fala de emergência. Se alguma coisa acontece, até de saúde ou coisa desse tipo, você não forma nenhuma reserva para, se precisar, esse valor tá aqui, respaldo de 3 meses, 4 meses de salário. E vi que você tem outros bancos. Esse valor de renda de pelo menos uns 6 meses, ele está investido em algum outro lugar? não, Não está. Então, não tá bom. está. Então, eu quero, primeiro de tudo, eu preciso te falar sobre uma proteção que é respaldo para sua renda. Então, se isso acontece, e eu já, finalizando essa conversa, eu coloco você como meu consultor para falar sobre isso, porque se alguma coisa acontece por motivo de saúde, eu, Jéssica, não tenho ninguém que fale, fique tranquila, suas contas estão pagas, pessoa, mas eu tenho um banco que vai falar isso para mim, e eu quero que o banco fale isso para você também. Depois eu posso te colocar com o consultor para te falar sobre isso? Pode. Então, tá. Então, meu papel agora vai ser falar com você sobre formar um patrimônio. De repente, eu não vou falar, Neide, para de gastar 4.000 agora no seu cartão de crédito e tá, para tudo, para de comprar tudo e começa a guardar. Mas eu vou te mostrar o quanto é possível a gente fazer isso com produtos do banco, tá bom? E você me disse Sim, que gosta de viajar. Tem alguma viagem que você ainda não fez, que é um pouco mais distante, de um valor um pouco mais elevado, que seja de repente um sonho você fazer? tem. Para onde? Israel. Israel? É. Eu não tenho muita noção de quanto poderia gastaria para ir para Israel, mas iria só você? Você iria com alguém? Você gosta de viajar sozinha? Ah, eu iria sozinha. Eu gosto de viajar sozinha. Você tem noção de quanto gastaria para ir para Israel? Ai, acho que uns 20, 25 mil. Eu acho. 25. Acho, Qua- né? Porque eu já cotei uma vez, mas eu cotei num lugar, com uma igreja, né? E com a igreja é mais caro. Mas, assim, uns 25 mil, eu acho. Qual que é a moeda que gasta lá em Israel? Acho que é dólar também. Dólar. Vamos descobrir. É dólar, então será que daria uns 25 mil? Vou pesquisar para a gente olhar. E É, aí, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Hoje você tem um gasto elevadinho assim em cartão de crédito, e tá tudo bem, mas eu quero realmente te ajudar a pensar um pouquinho mais em saúde financeira para começar a guardar um pouquinho de reserva para cuidado, tá? Para futuro, para emergências, mas também para sonhos, Neide, porque a gente trabalha bastante, a gente hoje, querendo ou não, tem um salário que não é um salário ruim, falando em Brasil, a gente tem um salário muito bom, falando aqui da sua renda. Mas grande parte dele está no cartão. E aí eu queria te perguntar uma coisa, tá? Dentro do cenário econômico que você está vivendo hoje, tendo um gasto quase que 80% ou mais da sua renda no cartão, você tem previsão de fazer essa viagem em 4 anos? não, Mas você quer fazer em 4 anos? gostaria. Essa é a minha primeira conversa, ô Neide, até para destravar e parar e pensar, poxa, trabalho bastante, eu estou gastando bastante em cartão, não sei onde está tudo, mas e meus sonhos? Onde estão ficando os meus sonhos? E aí eu quero te mostrar que tem um produto do banco que ele é um produto para aumento de patrimônio, ele é um produto para formar
recursos, porque querendo ou não, você vai pagando um valor por mês, esse valor, essa é uma carta para aumento de patrimônio e para sonhos também, eu posso chamar assim, tá? Ela corrige, ela tem uma correção. Se eu for falar de uma carta em cima de um veículo, tá? Porque eu preciso de um bem para corrigir essa carta, ela corrige o IPCA. E a característica dessa carta, para aumento de patrimônio e para sonhos, você vai pagando todo mês, ela tem uma correção do IPCA e você pode pegar esse valor total em dinheiro no final. E eu, Jéssica, hoje eu tenho duas filhas. Eu sou mãe de duas meninas e elas têm 3 anos e 4 anos. E eu tenho um sonho de ir para Disney, só que eu tenho total consciência de que eu, meu marido e as minhas filhas, para ir para Disney, não vai ser pouco dinheiro, ainda mais o dólar no cenário que está. Então eu me planejei dessa forma. Eu tenho essa carta para realizar um sonho, aonde hoje eu pago por volta de R$ 1.000 por mês. Mas daqui 4 anos eu vou tranquilamente com R$ 70.000 para Disney. Eu acredito que eu vá mais tranquila com R$ 70.000 para Disney. E aí eu quero fazer esse planejamento com você para você ir para Israel. Nossa, gostei. Já olhando aqui em sistema, só para você ter noção, tá? Você paga R$ 4.000 em fatura, Neide. Quanto daqui é iFood? iFood eu não peço bem pouco, vá, sei lá, Não usa muito? R$ 300. Quando vem a Pô, sobrinha. Porque vem minha R$ 300 sobrinha pra. é pouco. Então, tá bom. Tá Porque bom, vem minha tá sobrinha pra ótimo. casa, né? E fora do iFood, pizza, que a gente pede ali na pizzaria que a gente tem hábito de pedir? Não Não pede? peço. Não. É Que tudo mais pelo você acha iFood mesmo. o que mais você acha que pode ser um pouquinho mais, não supérfluo, tá? Não que seja, mas que a gente pode Uber. pensar em reduzir. Uber. 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 Hoje você não tem carro. Não. Neide. Cadê? Uber, entendi. Uber a gente fala de metrô tá R$ 2, Uber tá 30. Vou de Uber. Não muda pouca coisa, né? Final do mês a fatura gritando. Que isso, Uber? Você já chegou no cenário que fala, nossa, eu não sabia que a cada R$ 20 do nada virava 1.000, né? É bem É, assim. bem Eu assim. vivo isso no Sem Parar. Sem Parar hoje, quando a gente vai no Shell, no Ipiranga, você coloca lá R$ 100, R$ 200. Do nada vem 2.000 na fatura. Eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Oh, E isso foi uma das contas que eu tirei de mim, tá? Quando eu falei, eu preciso melhorar, resolver aqui, parar de usar meu salário para algumas coisas, enfim. Foi uma das coisas que eu consegui tirar de mim. Perguntei brincando do iFood, porque eu tive um cliente que uma vez me disse assim: Jéssica, só de coco bambu eu tô gastando R$ 1.000 aqui no meu bairro que abriu. Ele morava numa cidade pequena, abriu um coco bambu. ah, E quando ele falou R$ 1.000, me assustou. Eu falei, meu Deus, R$ 1.000. Só que eu não sei quanto eu gasto no iFood, eu nunca parei para fazer conta. E se a gente parar para fazer, provavelmente possa ser que dê os R$ 1.000, igual você falou que dá 300. E, isso só porque quando a minha sobrinha vem, né? e se eu te falar que com esses 300 ou 500, pelo menos, você iria para Israel daqui 4 anos? Como? Aí eu vou te falar de um produto do banco. Essa carta de sonhos de aumento de patrimônio que eu te falei é uma carta de consórcio. Ela tem uma correção, se eu for falar de um valor para uma carta de carro, ela tem uma correção do IPCA. Essa correção está em média 5, 6%, ela varia cenário, tá? E essa carta, você começa a pagar um valor por mês, todo mês esse valor é debitado da sua conta, então você é forçada a pagar. Eu sei que se a gente guardar num investimento, se a gente guarda numa poupança, qualquer apertinho a gente vai lá e resgata. Para clientes que, por exemplo, vou dar o seu exemplo, que hoje ainda não tem o hábito de poupar, de guardar, é um produto que vai te forçar mesmo, sabe? Esse dinheiro vai sair da sua conta, débito automático, tá? Todo mês Sim. ele sai. Eu estou pensando aqui, provisionando 4 ou de repente 5 anos. Aí vamos olhar aqui um valor ideal para você ir bem. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui em Google, um valor para você ir super bem, enfim, já ir comprando dólar e tal. E aí, no final, essa carta ela vai estar 100% corrigida durante esse período e você vai resgatar esse valor 100% na sua conta. E usá-lo como quiser, tá? Eu tenho uma finalidade, é a Disney, porque eu sei que se eu não colocar essa finalidade, qualquer coisinha puder resgatar, a gente gasta esse dinheiro. Então eu tenho um sonho de levar as minhas filhas para Disney, e essa é a finalidade que eu tenho para essa carta. E se eu for te perguntar de prioridade da compra do carro ou a viagem, qual que seria para você hoje para a gente fazer essas contas agora? Prioridade? A compra do carro. A compra do carro? Tá. É. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Se a gente, tudo isso que eu te falei da questão do seu uso de cartão de crédito, até do uso do iFood, do seu salário hoje, se você falasse, putz, Jéssica, eu vou pensar em valores para
para isso, para fazer a viagem para comprar meu carro, qual o valor que você conseguiria dispor para isso, para a gente fazer as duas coisas? Ah, uns R$ 1.000. Perfeito. Com R$ 1.000 eu já consigo fazer uma provisão de uma carta para o sonho, que é fazer a sua viagem, e outra para comprar o carro. Perfeito. Essa é a abordagem, e aqui já finalizando com vocês, Uhum. tá? Da mesma forma que eu falei da máquina de dinheiro com muita tranquilidade, essa é a abordagem que eu faço para o consórcio. Vocês já tinham ouvido falar uma abordagem assim, pensando em nada a ver do. Eu entrei no carro porque ela falou do Uber, tá? Só que daria para fazer as duas cartas, não daria? Daria. Porque ela quer planejar uma compra de um carro. Eu não preciso fazer Sim. uma parcela alta de pouco tempo. Agora, R$ 20.000, vocês não têm cartinhas de R$ 300 que ela gasta de iFood para fazer uma viagem de 20 mil? Ah, é Antes de verdade. falar do consórcio para a Neide, eu descobri o sonho dela. E eu estou falando aqui de uma carta de crédito para aumento de patrimônio, para realizar sonhos. E eu vou falar a verdade, é uma carta para carro. Só que todo mundo sabe que a carta de consórcio eu posso resgatar no final em dinheiro. Sim. No Então, final, deu 6 meses e se resgata. quando ela finaliza, é todo o valor corrigido. E eu uso aquilo como eu. E não é mentira, tá? Hoje eu tenho uma cartinha que eu fiz na época que lançou aquela cartinha de 48 meses de 9%, lembram? Não é da minha época. Teve uma época, ó, foi em 2022 ou 23. Lançou Ah, uma carta de 9%, era uma carta de 50 mil, hum, 48 meses, tinha de 30, 40, 50 mil. Eu fiz a intermediária, que era 9%. Tem hum. cartinhas de 12 hoje em sistema. E eu fiz para ir para Disney, porque eu não estava me programando para ir para Disney. E se eu for falar nos gastos do dia a dia, de realidade, a gente não se programa. E aí eu ia o quê? Para Disney com dívida, fazendo consignado para pagar 3 anos pós-Disney? E eu fiz essa cartinha, e ela tá ali. Se ela contemplar, vai coçar para eu trocar meu carro, mas ela é para Disney. Ponto final. Porque eu planejei isso, aí eu conto a minha história e descubro qual é o seu sonho. Será que todo mundo tem um sonho de fazer uma viagem? Ou um sonho de fazer Ah, uma cirurgia plástica? Ou algum sonho que custe pelo menos 20, 30 mil reais? Tem, com certeza. É muito comum. Então, assim, se eu te perguntar, Cá, eu sou sua gerente, eu quero cuidar de você. Me conta quais são seus sonhos, quais são suas dores? Você acha que a O gente meu descobre? descobre. Se você chegar, eu achei muito legal essa abordagem, Jé, porque você chegar querendo vender, né, o consórcio ali da nossa pegada do certo, o cliente ele já se fecha, mas se você for por essa É, abordagem de sonho, de como você está fazendo para se programar, eu achei bem legal. Eu nunca tinha ouvido, não, assim, por esse lado. é um ponto. Eu que criei, então você não vai ter ouvido, brincadeira. Mas de verdade, foi uma forma que eu fui criando. E aí, resumindo um pouquinho das aulas que a gente falou até agora, essas duas aulas, eu falei muito sobre as minhas formações em comunicação e neurociência, porque eu fui tentar linkar a neurociência com a forma de se comunicar. E na segunda aula que eu falo do nosso cérebro, das áreas do cérebro e de como a nossa comunicação ela é interpretada pelo cérebro, quando eu falo de emoção irracional, a gente vende de forma muito mais tranquila. Não é fácil, que nada não é fácil, não tem nem como ser fácil. Tranquila. E quando eu me comunico com a proteção, que foi o que você acabou de falar, cara, o cliente já tá, o cliente ele já atende a nossa ligação protegendo-se contra nós, tipo, ele já imagina que a gente vai ofertar alguma coisa. Uhum, Mas eu não ofertei nada pra Neide. Eu ofertei alguma coisa pra Neide? não. não. E você refletiu, Neide? Sim, Você não você é tem, exatamente. Sim, não é você tem exatamente. mesmo o sonho de ir para Israel, não? Sim, é o meu sonho. Eu falei para Você Deus, Senhor, faria? o dia que eu ver a aurora boreal, o dia que eu pisar em Israel, pode me levar, tá tudo certo. Ai, Não, Neide, então eu não vou fazer não consórcio pra você, Neide, não. não, gente, é sério, 4 anos é muito bom tempo. não, mas o dia que eu ver a aurora boreal, mas a aurora boreal tá longe para eu ver, né? É, não vai Sim, estar lá em Israel, né, Neide? Então não, não tá, vai então estar. vamos falar de consórcio, Neide. Você faria. Ó, se a gente tem em sistema cartinhas de 200, R$ 300, de 20 mil. Eu hoje não posso falar que dá pra eu ir porque somos quatro. No passado já deu, e eu já fiz consórcio de 20 mil, de 25 mil pra viajar, tá? Viajei não, porque eu engravidei e paguei meu parto, tá? Com uma cartinha de 20 mil na época. Mas eu tinha feito pra viajar pra Grécia, até hoje não fui, quero ganhar o Gera, quero ganhar o Gera, porque se tiver Grécia eu preciso ir, que eu gastei no Vai, parto. vai ganhar gera. Já fiz no Mas Grécia, viu?
Ai, tava pensando nisso, já teve, não vai, não Teve, vou, não, teve um Grécia. enfim, Quem ganhou foi um ex-GG meu. que se repita. É, Mas você faria uma cartinha de 200, 300 reais para daqui 4, 5 anos ir para Grécia? Ir para Grécia, pra Grécia desculpa, não. ir para Pra Israel, faria. Israel. Faria. E, de fato, você gasta em iFood. Você entendeu? Então a viagem tá aí. E a gente falando assim com o cliente, a gente faz o consórcio para um cliente que hoje não guarda, não poupa. E quantos clientes de vocês têm cartão de crédito? Eu tenho mais de 88% da minha agência que tem posse de cartão de crédito. E vocês? Não sei mensurar esse número, mas a grande maioria tem, né? Quando vocês olham É, gestão de cliente lá, quantos usam muito cartão de crédito? eu preciso ver isso amanhã. Nunca olhei, honestamente, tá, Jéssica? Quando você Sim. faz uma análise 360 mesmo, A você pode olhar maioria, nos. É, a maioria, é isso. a Falando de maioria, experiência, tá? De experiência. é, É a muito maioria. difícil a gente não olhar a gestão de crédito de um cliente que a gente atende, não é? A grande É maioria usa muito cartão de difícil eu ver crédito. cliente que não tem cartão. Às vezes Muito usa mesmo. 2, 3 cartões. Mas é muito difícil. E ainda usa. Quando tem 2, 3 cartões com datas diferentes, a gente já sabe que o cara também é empreendedor. Não é só folhas, né? Porque Sim, se ele tem várias datas diferentes, ele tem ganhos de outros lugares. E vocês viram que eu já plantei o renda protegida para Neide? sim. E aí agora eu falo da renda protegida para ela, porque a Neide, ela hoje tem uma renda gasta em todo o cartão de crédito, não tem valor guardado, vamos realizar o sonho dela de ir para Israel, mas a renda dela não está protegida. E aí eu combinei já com ela que ela vai falar com o meu consultor. Não é difícil fazer seguro e consórcio na mesma ligação, gente. Não é. Tô falando para vocês com toda a propriedade do mundo. Não é. E aí aqui eu entro no conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Nós estamos vivendo um cenário hoje que nós precisamos sim ser especialistas no produto. A gente precisa ser, porque senão eu não vou falar com propriedade. Mas mais do que isso, eu preciso ser especialista no cliente. Eu preciso tratar a Neide como a Neide, porque se eu tratar a Neide como a Jéssica, 20 mil reais não me leva para Disney. Entenderam? Agora leva a Neide para onde ela quiser, porque eu tenho 4. Agora, eu solteira há uns anos atrás, não, eu teria e eu fiz, inclusive, porque eu já tinha esse pensamento. Eu fiz o consórcio, e com o consórcio eu comprei carro, fui aumentando os meus carros, eu tenho um terreninho, que, quem sabe um dia construo, né? Mas tem um terreninho, então sempre foi com consórcio, porque eu entrei no banco com 18 anos. Eu comecei o consórcio com o PAB falando, você vai fazer um consórcio. Mas aí eu fui entendendo o que era. Só que aquele primeiro consórcio que eu fiz, na minha primeira PLR, eu dei um lance, eu contemplei e comprei um carro com 19 anos. Então eu tive experiências boas com o consórcio. Eu conheci o produto, ele fez com que eu criasse patrimônio de fato. Por que que eu não vou contar para o cliente a minha verdade? Entendeu? E se eu não tenho uma verdade, se vocês não tinham uma verdade, agora eu estou contando uma verdade para vocês. Eu sou apaixonada pelo consórcio. E provavelmente o cliente que fala não, ele já teve uma dor. Mas por quê? Porque foi vendido errado. E a gente sabe que tem muita venda errada, muita. Se eu depender do cliente tirar um pedido porque ele quer contemplar porque ele quer comprar um carro, e aí eu vou lá e quero ofertar uma contemplação. É uma felicidade na hora que vende e outra na hora que contempla. Porque a gente não dorme até contemplar, porque, cara, a gente mexeu com sonho. Aí não contempla quantos meses o cliente vai precisar esperar, entendeu? E hoje não é trivial saber contemplar uma carta. Se eu depender só disso, a gente não vai entregar a nossa meta de aquisição também, entendeu? Só que eu acredito no consórcio de forma genuína como um cuidado. Eu acredito. Eu, Jéssica, acredito fielmente que o consórcio ele melhora a vida do nosso cliente. Eu acredito. E eu mostro para ele o quanto eu acredito. Eu falo com propriedade disso. Mas se eu vejo que um cliente está na renegociação, naquele momento até precisa de um seguro renda protegida de repente, até tem uma condição de pagar um seguro renda protegida. Eu vejo que ele está ali, sabe, lutando para conseguir colocar uma coisa em dia e recuperar a vida dele. Eu não vou falar de consórcio para ele. Para bater a meta agora, para falar assim, faz porque senão e aí mês que vem vai cancelar. Isso não vai resolver minha vida, entendeu? E a gente viveu e vive até hoje um cenário assim que não precisa. Não precisa. Eu acredito fielmente. Neide, a Neide Putz fala, nossa, eu tenho uma meta de 9 milhões. Cara, ela fez um cliente 4 mil reais. Com uma abordagem que o cliente quis um seguro mais caro. Eu preciso só empurrar, empurrar, empurrar e falar, se você não fizer, você vai fazer. Você não fizer. Não precisa empurrar. Você concorda? Dá para ser genuíno hoje. Eu acredito muito nisso, muito.
E eu não vou falar que, nossa, a Jéssica tá floreando e criando um mundo da Disney que não existe. Porque eu vivo esse mundo, eu falo com o cliente até agora. Eu não deixei de falar com o cliente me tornando gerente geral, nunca, nunca. Eu fiz um seguro de R$ 1.200 esses dias no final do mês. Para um cliente que ele estava com uma conta super negativa. Super negativa não, tá? Estava um pouco negativa, com o cartão de crédito alguns dias em atraso. E eu, literalmente, era um cliente que simulou, eu liguei para falar, para negociar, porque eu peguei o primeiro lá e falei, vou ligar para entender o momento de vida, para fazer uma negociação ali daquele cartão. Eu tratei eles assim como eu estou tratando vocês agora e falando, eu quero falar com você daqui em um tempo sobre aumento de patrimônio, eu quero falar com você sobre você se tornar milionário, eu quero falar com você sobre. E ele falou assim, putz, acho que eu nunca fui tratado assim. Ele falou para mim. E aí ele me contou a verdade. Ele falou, Jéssica, eu fui para Caixa porque eu não estava feliz. Tô deixando aí a hora que eu quiser eu pago, mas eu tenho uma renda semanal de R$ 16.000. Semanal de R$ 16.000. Ele falou assim pra mim: você não ia saber a minha renda se você não tivesse me tratado como você me tratou. Ele falou assim pra mim, porque ele tava pé da vida com o Itaú. Pé da vida. Ele tava deixando as coisas atrasar de raiva. Tem noção? Ele é um Uau. cliente caminhoneiro que tem uma renda de 16 mil semanal, é mais de 30 mil semanal. E aí só que tem os gastos. Ele me contou tudo, tudo. Tem um filho de 11 anos, um filho de 6 anos, são dois meninos. Ele me contou tudo, tudo. A gente fechou um Nossa. seguro de R$ 1.200 e ele quer fazer um consórcio agora pro caminhão. O caminhão dele vale R$ 700.000. Se você olha a conta dele, nenhum lucro, nenhum PB, nenhum RGO, saldo zero, negativo, tudo atrasado. Surreal. E eu liguei pra ele como um cliente milionário, do mesmo jeito que eu ligaria pra um cliente milionário. E ele falou isso pra mim. Ele falou, Jéssica, você cuidou, a palavra que você me disse quando você me ligou foi que você queria cuidar de mim. E ele falou que vai voltar. Porque não tem diferença. E a gente não sabe a realidade. A gente não sabe. Não sabe a verdade. De verdade, a gente não sabe. Não sabe mesmo. E a gente vai saber se a gente perguntar e se a gente for genuíno. Se eu ligo para um cliente de renegociação batendo, putz, imagina quanto essa pessoa já tá machucada. Ele tá machucado. E aí, o que eu tava falando da gente ser cada vez mais tratar o cliente como cliente, ser especialista no cliente, hoje, falando mais de voltado para o nosso banco, que tem mais galera do nosso banco aqui, quem quer ser bancário, a gente tem tanta ferramenta hoje, a gente tem muita ferramenta. E antes a gente tinha várias ferramentas, agora a gente tem umas coisas muito compiladas, tá ali no mesmo lugar as informações. A gente precisa usá-las. Usem, tá? A gente precisa usar, a gente precisa usar a informação. Tem tantas inteligências por trás para trazer essas informações pra gente. Esses dias eu ouvi de uma pessoa muito grande dentro do banco. Imaginem que o Mercado Livre conhece muito sobre você. E o Mercado Livre conhece muito sobre mim. Conhece. Porque eu uso o Mercado Livre para muita coisa. E eu compro várias coisas no Mercado Livre e eu nunca comprei nada para cachorro. Porque eu não tenho cachorro. E aí alguém do Mercado Livre me liga e fala: Jéssica, eu tô te ligando porque tem aqui uma cama para cachorro que você vai adorar. Cara, ele não olhou nada do que o Mercado Livre, esse funcionário não olhou nada do que o Mercado Livre viu sobre mim. Porque eu nunca comprei uma bolinha de cachorro. E o Mercado Livre sabe muito sobre mim. Porque eu compro várias coisas assim pessoais ali da minha vida. E aí me ligam para me oferecer uma caminha de cachorro. Vocês entendem onde eu quero chegar? O banco nos dá muita informação para a gente conseguir ter um insumo de falar da vida dele. Cliente que é mais potencial a fazer um consórcio, um cliente que é potencial a fazer um seguro de um valor um pouco maior. A gente tem tudo ali no nosso raio-x, por exemplo. A gente precisa usar. Eu sei que é correria do nosso dia, eu sei que é, mas isso facilita a nossa vida se a gente colocar em prática. Eu acredito muito, muito no método. Muito. Nos métodos que a gente tem. Muito, 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 muito mesmo. Eu não sei viver sem ele, eu falo pro meu time, Daisy tá aqui pra não me deixar mentir, e a Adri também. Uma hora vocês vão me achar chata, porque eu vou falar do método, eu vou falar tanto do nosso método de quantidade, eu vou falar do nosso método de atuação, de listas, porque eu acredito nele. Eu acredito nele. Foi assim que eu me tornei alta performance, que eu cheguei em todos os lugares que eu cheguei no banco. Que eu fui estudar, que eu fui entender tudo. Se a gente não segue, a gente vai procurar por caminhos que a gente vai tentando, sabe? E fica mais difícil.
A gente fica criando caminhos e todo mundo faz caminhos diferentes. E o banco nunca consegue se tornar um só, uma conversa só, personalizado, sabe? Eu acredito muito nele. É uma dica que eu dou para vocês de usar, tá? E se tornar cada vez mais personalizado, cada vez mais. Eu preciso tratar a Camila como a vida da Camila. E eu não vou saber tudo com a Camila, igual o Mercado Livre, pelas coisas que eu compro. Eu vou saber algumas coisas. Mas eu preciso ter uma comunicação genuína, de cuidado, de carinho, de querer apoiar com a Camila para saber sobre a vida dela, para ter insumos. E por interesse. Mas, cara, isso é tão prazeroso. É muito da hora quando você faz um negócio desse. É muito da hora. Se não foi, Neide, você fazer esse seguro pra esse cara. Nossa, foi demais. Aí hoje eu tava voltando do almoço, aí ele tava lá, esperando pra pagar a conta. Ele, oi, Neide, minha gerente. Eu falei, não sou sua Você tem gerente. medo dele Mas cancelar esse tri? eu não, ele não Não vai vai, cancelar. cara. Eu não Não vendo vai. produto pra cancelar, mas que vem, Não inclusive, vai. é zero. Não, não vendo pra cancelar. Eu Não vai. faço. Ele não vai cancelar, não. Ele vai ficar. Vai voltar o relacionamento, vai dar tudo certo. E aí ele tava lá hoje, me cumprimentou, tava, né? E mesmo, tava a fila, né, da quinto dia útil, ele tava tranquilo, tal. Aí eu perguntei se ele ia passar com a gente, comigo, né? Se ele queria passar comigo, ele falou que não. Ele falou, eu falei, tá voltando do almoço agora. Ele falou assim, eu falei, na verdade, eu ainda tenho uns 10 minutinhos. Ele, mas se eu fosse passar, eu ia passar com você. Ele nem quer passar com o Troca ele gerente de dele. carteira, Neide. Troca ele de carteira. Vocês É. acham que é muito difícil fazer essa abordagem que a Neide fez do cartão, do seguro renda protegida, e a que eu fiz do consórcio falando do cartão? Tipo assim, nossa, Jéssica, pelo amor de Deus, vou levar uma vida pra fazer. O que que Ah, vocês acham? eu achei legal, eu nunca tinha visto essa abordagem, eu achei bem legal, achei diferente, porque eu sempre vejo a abordagem para aumento de patrimônio e tal. Às vezes o próprio cliente chega querendo, mas assim, do de cartão, eu nunca tinha visto, achei muito legal. Vou usar. Aqui eu usei a técnica de um gatilho de ancoragem, tá? Então eu ancorei o cliente a um valor que ele já gasta e eu mostrei que esse valor que ele gasta não tem tanto valor. Ou seja, ele, né, falando da Neide, cadê esse dinheiro todo que você gastou? R$ 5.000 de cartão são 50 mil no ano, ou mais, né? Quase 60. 4.000 que eu tinha feito a conta com você, né? Cadê? Tá aí em iFood, quanto é? Pra gente ver coisinhas mais supérfluas. Eu vou ancorando a valores. Quando a Neide falou, só 300, putz, R$ 300 você faz um consórcio, entendeu? Então vai Hum, ancorando ela a valores. Ancora, vai ancorando. Aí coloca o benefício desse tamanho. Aí no final fala, Neide, quanto você acha que você precisa para em 4 anos pagar? E ela me trouxe R$ 1.000. E a Neide caiu na minha técnica, não caiu, Neide? sim. A Neide caiu na minha técnica. Caiu não, tá? Ela Não, sim. refletiu na técnica. Que eu ancorei, ela R$ 300 é pouco. R$ 4.000 eu gasto, que é grande parte de um salário, e eu não sei onde tá. Cara, quanto que eu consigo colocar 1.000 para realizar 2 sonhos? Aí ela trouxe os R$ 1.000. Eu ancorei. É difícil ela falar para mim, não, Jéssica, esse dinheiro agora eu não vou fazer porque tá caro. Ah, eu não vou fazer porque não faz sentido. Eu já fiz ela perceber que faz sentido, que não tá caro, que ela gasta mais que isso em outra coisa, que ela gasta isso em cartão. Eu já fiz ela quebrar todas as objeções dela sem ela ter objeção. Vocês concordam? Sem nem perceber, né? Fica uma conversa leve. Eu já quebrei todas as objeções antes de você ter. Se você falar pra mim, não, Jéssica, é caro, fala, Neide. Sim, Caro, então. Neide. Caro, Neide. É. Spotify é essa, Eu viu? já Que sei que caro. você faz isso, 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 isso. Caro, Neide. Você não tem nem coragem de falar pra mim que é caro, Neide. Você gastou R$ 50.000 em nada, que você não sabe nem onde tá, Neide. É E eu verdade. brinco assim com o cliente, tá? Eu brinco Não foi desse jeito com o 50, cliente, né? de verdade. Minha fatura é menos, né? Bem menos. Mas é verdade pegar o Ali a cliente. gente tem a realidade. Vou ver ali a realidade. Cara, a gente tem muito cliente que gasta dinheiro, todo o salário no cartão. Todo o É, salário no Liz, todo o salário no Liz. A Daisy hoje mesmo deu uma dica. Falou, poxa, o cara usa um Liz, usa um valor de Liz, paga uns juros de R$ 1.000. Pô, usa a abordagem no Liz, fala, Neide, você lembra de ter pago menos de R$ 1.000 de Liz nos últimos meses? Poxa, esse valor aqui já era pra você estar formando um patrimônio para trocar de carro, para fazer uma viagem tal que você deseja.
joga para o cliente, descobre os sonhos, sabe? De verdade, a gente tem tantas ferramentas para realizar sonhos, eu acredito muito nisso mesmo, de verdade. Se eu consigo Sim. que um cliente saia da minha conversa entendendo que minimamente guardando R$ 100 por mês ele começa a ter um valor, sabe? Porque a gente sabe que hoje a gente não guarda, não guarda, não guarda. Qual a porcentagem de clientes de vocês que tem R$ 3.000 investido hoje ou que não tem nada? Ah, é Não guarda. bastante. É Guarda. muito. Muito, gente. É muito, 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 muito. Já você usa a abordagem de é, consórcio também para cliente investidor? O uso também. A gente falou na aula passada sobre ser milionário, né? Para o cliente que ou tinha pouco recurso, ou que não, que tinha bolso, mas não tinha recurso ainda pensando em futuro, enfim. Tinha uma boa renda. O de investidor, eu falo que hoje é o que a gente mais faz. Eu quero sair dele para a gente ter outras opções, sabe? Mas o Hum. cliente investidor, se a gente fala hoje, é um cliente um pouco mais difícil de você quebrar a objeção quando fala assim, ah, não faz sentido para mim. Mas é um cliente que eu tenho uma técnica de falar assim, de fazer contas, que a gente pode falar numa próxima conversa. Mas é um cliente que hoje a galera tem muito hábito de só falar nele. Quero fugir dele, sabe? É um Uhum. cliente mais difícil de quebrar a objeção, tá? Se ele tiver mais conhecimento de investimento. Porque se ele já investe, ele já tem essa cultura. O cara que não investe, eu vou aculturá-lo a isso agora. Mas a Ô, pessoa que Gé, já. Eu, desculpa cortar, mas seria uma imagina. boa para mim, porque a agência que eu tô hoje, o público lá, eles são muito investidor, então eles estão um público É, que eles têm dinheiro, entendeu? E quando você tá. vai começar a falar de consórcio, foi exatamente o que você falou, eles te quebram na primeira, tipo, não tem interesse, De entendeu? repente, do conhecimento. Você é premium ou não, Cá? Ah, não, premium, desculpa. Premium nada a ver. Premium é aqui na digital, gente. É Não, que aqui não, tem a carteira mais não, investidora ou não. é GRU lá, mas o pessoal lá tem grana, tem bolso. Tá. A E maioria dos esse. clientes que eu atendo tem investimento, e tipo assim, é investimento acima de 100 mil mesmo, sabe? É isso que eu ia te perguntar, tá? Porque aí, investimentos que, como que eu gosto, e eu trago na próxima, se não na próxima, numa próxima, que eu tenho um assunto que eu queria trazer para vocês. Mas o cliente investidor, eu fazia bastante, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente que eu lembro mais recente. Ele tinha R$ 230.000 investido. Camila, quanto tempo você levou? Como foi? Aí depois de ter toda uma conversa, para formar esse patrimônio aqui de R$ 230.000. E aí, de Demorei, vai, repente, 5 anos, vai o exemplo que eu falo. você vai ver pessoas lá que não é a realidade. Não foi 5 anos, isso foi 30, foi 20. E aí eu quero te mostrar uma. Se eu te falar que existe uma possibilidade de em 7 anos você dobrar esse patrimônio, eu posso te falar? Você me ouviria? Sim, Porque aí eu quero, aí eu vou colocar pelo computador que eu quero trazer. Eu acho que a gente pode já fazer isso na próxima, porque eu quero trazer uma planilha para vocês, tá? Para falar de investimento na próxima conversa. E aí isso vai ser no computador. E aí, eu vou mostrar que numa carta de consórcio, aí você pode até falar do cartão também. Fala, poxa, no cartão de crédito, você se lembra de nos últimos tantos anos ter pago menos de 2.000, de 3.000? E se eu te falar que pegando 1.500, você dobra seu patrimônio em 8 anos? Entendeu? legal. Uhum. Porque se eu tenho hoje uma cartinha de 100, aí eu vou falar uma característica, tá? Hoje, historicamente, eu falo de consórcio já há 10 anos no Itaú. Historicamente, se eu pego uma carta hoje que valia 100 mil, de 10 anos atrás, hoje já está valendo uns 180. Por quê? Falando de imóvel. INCC. Só que sei lá, 5, 6 anos atrás, o INCC não era 10%, hoje é. Então, se essa carta começasse agora para 8 anos para frente, ela não ia valer só 180, ela ia valer mais ainda. Entenderam? Então, se você tem hoje 200 mil investido, poxa, se você faz uma cartinha de 100 mil, eu chuto que você teria mais de 200 mil no final dela. O que você fez durante toda a sua vida de patrimônio, aqui eu tô te falando que você em pouco tempo vai dobrar, entendeu? Entendi. Tirando aqui da sua própria rentabilidade, por exemplo, entendeu? Vamos usar aqui os R$ 1.000 da sua rentabilidade para dobrar seu patrimônio numa carta de aumento de patrimônio, entendeu? Dá nome à carta. Hoje o INCC é o que mais valoriza no mercado. Imóvel hoje para desvalorizar, eu acho que é muito difícil. Eu nunca vi pelo contrário. Então a gente vai falar, você vai
ter um valor do banco, que ainda não é seu, você está pagando para que seja seu, mas já é. Por quê? A carta de imóvel que está valorizando não é a parcela. O que está valorizando na carta de imóvel é a carta. A parcela corrige também, tá? Mas vamos fazer uma conta aqui. Eu vou pegar a calculadora para ficar mais fácil. Se hoje eu faço uma conta aqui numa cartinha, aí, de 100 mil reais, tá? Vamos supor que você pague 1.200 reais, estou chutando valores aqui. E aí vai ter prazos, né? Vou ter prazos de 16 anos, aí eu vou ver o que faz sentido ali para o cliente também. Com quanto tempo você juntou isso? 20, tá? E se eu te falar aqui em 8? Que também não dá para falar de carta de imóvel de 3 anos, né? Só se fosse uma parcela muito alta. Mas também o tempo não é vilão nesse caso, porque o tempo ele é correção. Então vai valorizando cada vez mais com o tempo, certo? Vamos fazer uma conta aqui, tá? Eu tenho uma carta de 100 mil. Esse 100 mil, em um ano, corrige 10%. Se eu coloco mais 10% em 100 mil, a gente tem 110 mil, certo? A carta era 100 mil, vale 110 em um ano, certo? Essa é uma característica do consórcio. A parcela que era 1.200, se ela corrige os 10% no valor da carta, ela corrige no valor da parcela. Ela aumenta 120 reais, ou seja, foi para 1.320. Ela ganhou 10 mil de correção. Se a gente fala que essa pessoa coloca 1.200 reais em 12 meses num investimento a 1%, ela teria guardado 14.400 reais, sem juros, sobre juros, tá? 1.200 reais vezes 12, ela guardou 14.400, tá? Estão entendendo aqui? Guardei Uhum. investido 1.200 reais por mês. Se eu ganhar 1% em cima desses 1.200 reais esse mês aqui, no CDI, ganhei 12 reais, certo? Sim. Se eu fizer uma conta de 100 juros composto, 12 vezes 12, eu ganhei 144 reais de rendimento, guardando 1.200 reais por mês. Falando num curto prazo. Aí eu mostro aqui para o cliente que, cara, em um ano você já levou 10 mil só de correção na carta. Por quê? Porque a carta de 100 mil já é tua, já está corrigindo para você, você ainda está pagando por ela. Entenderam? Uhum. Entendeu Sim. aqui? Sim. Aí, de repente, cara, a gente pode fazer uma abordagem dessa só disso, tá? Para não confundir, fugir do cartão de Uhum. crédito, a gente faz essa abordagem em si. Mas esse é um conceito que eu uso, sim, para cliente investidor, que não deixa de ser verdade, tá? Beleza? Beleza. Chegamos a 9h40 agora. Tem alguma Nossa, dúvida, alguma coisa que vocês querem? Voa, né? passa tão rápido que, meu Deus. Voa. Voa. Tem Eu posso, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem trazer? eu posso falar que é a Nath. Nossa, Posso falar Nath, uma? você nem falou com a gente. Tô quietinha aqui, só ouvindo vocês. Hoje você tá? Vou, vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo semana passada. Um cliente que entrou em contato me procurando porque ele tá usando o limite lá da conta dele de 50 mil, acho que ele estava negativo uns 30 e poucos. E ele Hum, quer uma linha de empréstimo. E não tem pré-aprovado. Ele me falou que ele investiu num negócio próprio, não deu muito certo, ele está voltando para o CLT, mas ele ainda faz consultoria, e aí a renda dele, ele até me mandou a declaração de imposto, a renda dele ainda é muito boa. E na declaração eu vi que ele tem investimento em outros lugares, tudo. E aí boa, essa hein? mas ele falou que não consegue mexer agora, né? E Hum, aí eu tentei usar essa abordagem mais no sentido assim, ó, se a gente fizesse algo, porque ele falou que tem seguro fora, não tem nada aqui. Falei, se a gente trabalhasse o seu relacionamento, talvez eu conseguiria abrir uma brecha aqui para liberar esse empréstimo que você precisa. Que ele falou, eu tô pagando de limite de conta e era quase 2 mil reais de juros que ele pagava ali. Só que pois ele é. não quis. E eu tentei também a questão do consórcio. Aí eu penso assim, tipo, talvez se eu conseguisse liberar para ele o empréstimo, ele faria com mais facilidade. Nessa situação, eu vou dar uma negativa para ele. Que eu Uhum, falei, eu vou certificar sua renda, vou
eu vou analisar todo o seu histórico. Ele tem o seguro direto na Prudential, ele tem 2 apólices, Uhum, não é com a gente. tá. Comparando as apólices que ele me mandou também, se a gente fosse fazer os mesmos, os Coberturas capitais, aqui. né? As coberturas aqui Uhum, ia ficar mais alto. ia ficar mais Então, caro. aí eu tentei o renda, porque hoje tá instável para ele, né? Uhum. Eu usaria o E renda nesse caso aqui. aí não rolou. Eu conversando com um amigo meu, ele falou: Meu, olha o que ele paga de juros, ele paga facilmente uma carta de consórcio de 300 mil, parcela reduzida. Aí eu Ô, fui Nath, nessa abordagem. Ele falou: Meu, e melhora muito. Você acha que o o banco não vai score liberar? melhora. É. Não, não é mentira essa questão de score. Eu não vou prometer, falar, não, eu vou fazer isso e vai dar certo aquilo. Eu vou trazer um conceito para vocês, que aí é o que eu usaria já desde o do início de conversa aqui com ele, sabendo que eu teria uma negativa, tá? Primeiro de tudo, vocês concordam que, aí hoje eu até falei com o time, vocês concordam que o banco ele pede um giro de carteira? Ele pede que a gente faça um giro de carteira. O cliente que tem um investimento com a gente, ele é muito mais engajado normalmente aqui com a gente. E assim como o cliente que a gente gira a carteira, quando ele precisar de algo, é de nós que ele vai lembrar. Quando a gente não gira essa carteira, é difícil o cliente precisar de algo e vir nos procurar. E hoje a gente encontra muito, muito, muito fácil esse cenário de que o cliente tem o Prudential, o cliente tem o consórcio, tem investimento em outro lugar, porque não tinha relacionamento aqui com a gente. E querendo ou não, não falando de você, Nath, mas essa carteira não era, nem sempre foi sua, né? Ela já teve outros gerentes. E ali o cara nunca teve uma oportunidade de ter um relacionamento. Então, o que eu colocaria para esse cliente, Nath? Eu sou a Natália. Eu quero entender quais são as suas dores com o banco, quero entender quais são os seus sonhos. Eu, Natália, a partir de hoje, vou gerenciar a sua conta. Eu, Natália, a partir de hoje, eu vou cuidar de tudo que estiver ao meu alcance imediatamente. O que não estiver, eu vou te direcionar para que seja possível muito brevemente. Eu sou especialista financeira. Eu estou olhando a sua conta hoje, você tem um custo mensal só de juros de LIS de R$ 2.000. E quando a gente fala de juros de LIS, a gente não está falando de uma parcela que vai cessar em um ano. A gente está falando de um valor que ele está só aumentando juros sobre juros, ele está virando uma bola de neve. Então, imediatamente, para mim, é trivial, eu não posso ser negligente como responsável por você aqui, que é assim que eu me considero, Marcelo, nome dele. Eu, Uhum. Marcelo, me considero responsável financeiramente por você. Eu não posso ser negligente como sua gerente de permitir que você continue pagando esses juros aqui de R$ 2.000, que se você quiser para o banco é muito bom, é ótimo, porque isso aqui vai virar uma bola de neve. Mas eu preciso cuidar de você e cuidar do seu futuro. Então, primeiro de tudo, a sua renda ela é instável, tem uma boa renda, mas se algo acontece, o que vai acontecer com todo esse compromisso financeiro aqui? Então, primeiro de tudo, considero trivial blindar a sua renda. Se alguma coisa acontecer aqui, o banco vai manter essas contas em dia, ele vai te dar recurso para você ter sua liberdade financeira íntegra. Ponto. Sua liberdade financeira vai ficar tranquila e isso aqui para mim é trivial, eu não posso abrir mão. Segundo, se hoje o crediário não está liberado, vamos pensar comigo. O banco tem hoje um programa de vantagem, um programa de relacionamento, que é as minhas vantagens. Aqui, se você tem uma chave Pix, você já cresce um passo. Se você tem um Open Finance, você já cresce um passo. Se você tem um crediário, se você tem um consórcio, se você tem um seguro, você já cresce tanto, tanto, tanto. E isso aqui te dá relacionamento com o banco. Agora, bate o olho, vê ali no Bacen dele, vê se ele tem algum protesto, que às vezes tem protesto de R$ 100 de uma continha que ele não pagou, que ele nem sabe. Olha isso tem que estar Eu muito olhei, redondo. eu vi que tem o nome de outra pessoa, mas ele tem CNPJ aberto. Então, se ele tiver um risco de grupo de crédito que não é mais dele, você precisa ser muito completa nisso. Ele precisa entender, quando a gente dá uma negativa, que a negativa não é o banco que está dando para o João. O João tem essa própria negativa, por quê? Porque ele tem um protestozinho ali que ele não sabia. Ele tem um SPC que ele precisa ver. Ele tem, de repente, um protesto lá no cartório 2 do Paraná que eu, Jéssica, eu não sei o que é. Mas, João, vai ver, resolve isso, que eu vou te ajudar. Ponto final. Agora, como sou responsável a partir de agora, sou eu que vou cuidar. Ponto. Quais são as suas dores com o banco? Descobre. Essas dores você não vai viver mais. Agora, eu preciso garantir que ele não vai viver mesmo. Agora, eu não vou prometer que ele vai ter um crédito. São duas coisas diferentes.
eu quero te ajudar a aumentar seu patrimônio. Eu preciso te ajudar e isso aqui para mim é negligente se eu não te falar de proteger sua renda. Agora, esse crédito a gente vai resolver isso e isso. Resolveu, você vai voltar comigo. Entendeu? E tem clientes que as vendas não vão ser tempestivas, não vai ser agora, no ato. Eu não vou falar com ele agora e vou fechar a venda agora. Tipo esse, talvez. Pode ser que ele só feche quando ele conseguir o crédito. Pode ser que você consiga mostrar para ele que, de fato, ele vai ter um relacionamento melhor. Se ele tiver um grupo de crédito, tem como reverificar se esse grupo de crédito não tem a ver com ele e pedir para tirar, por exemplo. Entendeu? A gente não pode errar com esse cliente de novo. Ponto. Mas eu preciso mostrar para ele que são coisas diferentes. Só que eu, Natália, a partir de agora, sou gerente dele. Eu tenho uma especialidade que eu não posso deixar ele sem renda protegida diante do cenário dele. Então, o Entendeu? perfil financeiro dele, inclusive, tem lá que ele tem pré-aprovado. Só que a hora que roda é recusa automática. Então dá uma olhadinha nesse grupo de crédito, às vezes é isso. Talvez seja uma empresa que nem é mais dele, que ele saiu, que não é mais sócio. Se ele manda os comprovantes lá, tem uma chave de e-mail que limpa. Ah, tá. Então eu vou ver isso. Eu não falei pra ele porque eu Pode pedi falar, primeiro a tá? declaração, aí eu tô meio que Não, enrolando, assim. Ah, não, eu pode tô falar. tentando. Sabe por que é bom, importante falar? Porque às vezes não dar a negativa é pior do que dar. E se você dá uma negativa mostrando pra ele o porquê, cara, tá fácil de resolver. Agora, se ele não resolver, se de fato ele tá nesse grupo de crédito, aí você não tem culpa. Não é a Natália, não é o banco, é ele, entendeu? Agora, a Sim. Natália vai ser o diferencial dele a partir de agora, ponto. Entendeu? A proteção da renda eu não posso ser negligente de não te falar. Porque isso daqui ela vai. Se você não tem, se acontece alguma coisa, a sua liberdade financeira vai ser afetada. Eu, Jéssica, não tenho ninguém, de novo eu falo, que falaria, fique tranquilo, eu vou pagar tudo, mas o banco vai me dar recurso para isso. Aí você explica do renda. São coisas apartadas, entendeu? Se a gente segue no cenário de falar, só vou te dar se você fizer, e aí não vai ter, porque ele vai continuar com o grupo de Não, crédito, eu pensei em usar isso dele melhorar a classificação, né? pode usar, mas se ele continuar com o grupo de crédito, não vai resolver. Sim, é verdade. Tá. Eu vou falar com ele sobre. É um mito o fato de que eu não posso contar que tem alguma restrição, tá? Eu devo, porque eu já posso ter esquecido de pagar uma continha de R$ 80 e não sei de onde veio. E não sei, tá lá em protesto. E ninguém vai me contar? Vou ficar só dando negativa? A não resposta ela é muito pior do que a resposta rápida, tá? Muito pior, muito. Se você vê que tem ali uma restrição que é culpa do cliente, conta pra ele. Não deixa ele achar que a culpa é sua. E a falta de retorno, gente, aí é difícil de recuperar. A falta de retorno é duro. Depois a gente volta, finge que ficou doente, finge que estava de atestado, que meu filho ficou doente, pra não falar que não quis retornar. Entendeu? Não precisa. Não tenha medo de dizer não, que é Tá. pior. E o cliente sabe, tá? Porque se ele não tem aqui, ele não tem no mercado e ele sabe. Foi o que eu tava comentando com esse meu colega. Eu falei assim, se ele tá tão desesperado, se ele não tem aqui, ele não deve ter em outros lugares Tem lugar também, né? nenhum. Minimamente, o que ele pode fazer com você nesse momento é parcelar esse leasing sob Mas medida, vai por exemplo. prejudicar mais, né? No primeiro não, tá? No primeiro parcelamento ainda não. O parcelamento do parcelamento aí já começa a prejudicar muito. O primeiro só ainda não. Ah, eu tenho vários Mas clientes que eu faço sob medida de lease, é aí porque, perde todos é pré-aprovados. porque são cenários também. É cenários de margem tomada. É cenário, é por cliente. Mas esse caso eu veria. O risco de crédito, ele entender que o cenário é ele, mostrar que a Natália é diferente e ponto final, sabe? Eu ia por essa Uhum. linha. Tá, eu vou fazer isso amanhã já. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma dúvida? E aí, Daisy, o que que você achou? Ih, tá falando mudo, Daisy. Que tira do Ah, mudo? Eu tirou. saio do mudo. Saiu. Eu gostei bastante do exemplo que você deu. Eu nunca tinha pensado por essa forma de abordar a carta desse sentido. Eu peguei até um cliente que mencionou ele ia casar, né? Como você falou da abordagem errada, né? De não ser transparente. E aí ele falou: eu quero fazer a carta porque eu vou casar em dezembro. Eu falei: não, uma carta para você casar em dezembro não é um produto certo, porque a carta não tinha tempo viável para ele pegar e quitar em dezembro e já ter o dinheiro.
Nesse caso, como você quer curto prazo, você pode fazer um crédito que vai te atender dentro do prazo e você teria que pagar os juros, porque a carta só recebe o valor total no final. Então, eu já peguei alguns casos de venda, como você falou, de consórcio, que não foram transparentes. E aí, se não fechou a carta, demora 6 meses para liberar o dinheiro físico, ainda é desconto. Então, acaba trazendo uma insatisfação e depois é muito difícil retomar esse cliente para um Muito consórcio. difícil. Então, eu já peguei casos assim, mas assim, a abordagem que você falou de realizar sonho, de começar com essa abordagem, eu achei bem interessante, porque você vê a necessidade que o cliente tem e você trabalha de uma forma plausível no sentido assim, você não consegue guardar o dinheiro. Então, eu achei ótima essa abordagem, porque realmente o perfil do cliente que é consumista, que ele não é poupador, ele realmente não consegue guardar. Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa Paga a consumista, parcela, guardo paga a parcela. paga a parcela Parcela a gente direitinho, paga. porque ele não vai conseguir tirar o dinheiro antes. Como você falou, você foi clara, transparente na carta, explicou todas as regras de uma forma que não entrou tanto no produto. Falou de E uma forma realizei um obscura, sonho. gente. Ainda realizou o sonho. Justamente, eu achei muito legal, muito bom. Se a gente for falar hoje, que eu trouxe para vocês, que é o que mexeu muito comigo, qual que é a diferença, por exemplo? Aqui tem pessoas que são do varejo e tem pessoas que são do e-commerce, né? No nosso caso. Qual que é a diferença hoje de a gente gerenciar uma conta, ser um segmento, ou não gerenciar uma conta, não ser segmento? Vocês sabem? Muita gente me trouxe hoje a renda, ter gerente. E aqui, quando a gente está ali na rede física, eu falaria que não tem diferença. A diferença é que se eu sou a N e não sou gerente de conta, e eu trago para mim que eu gerencio vidas, eu digo que, cara, a questão de ser gerente ou gerenciar é que eu gerencio vidas. E quando eu gerencio vidas, eu gerencio famílias, eu gerencio sonhos, eu gerencio filhos, eu gerencio histórias, eu gerencio dores, soluções. A gente gerencia muita, cara, tem muita coisa na nossa mão. Muita coisa na nossa mão. E a qualidade da nossa comunicação e a qualidade do conhecimento que nós temos é o que vai fazer diferença. Querer colocar isso em prática e fazer diferença também é o que vai nos levar a altíssima performance. E eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho. Tem uma semana, 2 semanas que a gente falou do renda protegida e a Neidinha fez 4 mil reais de seguro. Cara, 4 mil reais de seguro é muito top. Muito, 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 muito bom. O cara ainda fala de 700, o cara querer 1.000 é sensacional. Então, coloquem em prática as 3 aulas a partir de agora e me contem, porque, cara, não tem erro, tá? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Confiem no que eu estou falando, que eu testei, aprovei, A testei Rô de tá aí novo. pra ela contar o dela, ou já será? Que eu fiquei Acho que a curiosa Rô não também. veio. Fazer a Rô contar na aula que vem. Ela não tá. Só se for na aula que vem. Mas pergunta pra ela amanhã, cara. Amanhã Vou não. perguntar. Vou falar, ô Quarta. Rô, me fala um pouquinho dessa máquina aí de dinheiro. Ela É, vai dar risada, né? vê a aula. Vocês vão estar de folga amanhã? Mas Vê as aulas, veja a aula 1 e a vê as 2. aulas. E aí pergunta pra Rô, já que você tá do ladinho. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Por hoje, mais uma vez. Passou voando, cara. Nossa Voando. hora. Mas vocês Muito, gostaram? O mais importante é isso. Sim, Gostei. muito. gostei Gostei bastante. bastante. Tô querendo fazer meu consórcio com 23 anos. Brida, eu fiz com 18, tá? A Brida, a Brida, ela é uma geração diferente, tá, gente? A bichinha guarda, ela poupa, ela se organiza, ela estuda. Parabéns, viu, Brida? Você é meu orgulho. Vocês viram o case de sucesso que a Neide contou. Eu fiquei encantada com esse case. E eu quero trazer para vocês o quanto é possível fazer isso, quanto é possível entregar a nossa meta, quanto é possível fazer de forma genuína, de forma leve, de forma gostosa, aonde no final do dia a gente fala, caraca, eu mexi com vidas, eu mexi com famílias, eu mexi com filhos, eu mexi com histórias, eu dei soluções, eu cuidei do futuro. Eu não só entreguei minha meta, porque eu tenho certeza que o banco tem soluções e tem propósito por trás disso, mas isso depende da gente, depende da nossa comunicação, isso depende do nosso conhecimento, do quanto a gente quer fazer isso. E é esse o meu desejo, é o meu propósito para trazer para a vida de vocês. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau.